Então, a terapia de casal, muitas vezes, ela é indicada quando o casal começa a ter alguns desconfortos e algumas dificuldades na comunicação, na questão da intimidade, entendendo a intimidade além da questão do relacionamento sexual, na intimidade, questões relacionadas à confiança, questões relacionadas à família de origem, cuidado com os filhos, enfim, então ela pega até mesmo projetos e questões financeiras. Então a gente vê um cenário que muitas vezes começa ali numa dinâmica e o próprio casal não consegue se ajustar. Tem casais que, no geral, a maior parte da procura vem por um motivo de crise, né, algo que explodiu numa relação que já vinha em algum nível de desconforto, mas também tem aqueles casais que buscam quando sentem que há uma necessidade de maior entendimento, maior clareza, uma busca de convergência e de aproximação. E existe essa ideia, né, de que a terapia de casal conserta um relacionamento. A terapia de casal, como qualquer terapia, busca um melhor desenvolvimento das pessoas envolvidas. Às vezes, essa percepção envolve a ideia de que são duas pessoas ali que estão adoecidas, estão em sofrimento, que o próprio sistema e a insistência na relação pode estar adoecendo individualmente cada um. E a dinâmica, ela é uma dinâmica diferente, porque é uma dinâmica em que você chega na terapia de casal, muitas vezes falando do outro, e você vai falar de si nessa relação. Então, a terapia funciona muito no olhar do terapeuta, percebendo qual é a responsabilidade de cada um na maneira como a gente chegou até aqui. Se a gente chegou até aqui mal, desgastado, triste, todo mundo, todos dois ali têm algum nível de responsabilidade para esse trajeto. Então, muito dessa dinâmica, desse cuidado do profissional em olhar ali a responsabilidade de cada um e avaliar ali qual é a condição que cada um tem para permanecer junto ou não. Né? Esse ou não que às vezes frustra um É. pouco. Né, que não é consertar, né, Dani, é bem isso. Deixa eu então te perguntar uma coisa, o que que você, na tua impressão, o que que muda no casal quando ele migra? Assim, quando talvez um casal imigrante, né, um casal mesmo brasileiro, por exemplo, imigra para um outro país. Qual que é a tua impressão quando você recebe esse casal para terapia? Sim, um casal brasileiro que migra, muitas vezes, para a dinâmica do casal, o que afeta é a questão da interdependência. Quando a gente está no nosso país de origem, com a nossa rede de apoio, rede de amigos, muitas vezes, quando a gente tem dificuldades, sejam elas qualquer, né, financeira, emocional, de qualquer ordem, a gente tem uma rede um pouco mais ampliada para nos dar apoio. E quando esse casal ele imigra, né, assim, ele vai precisar, pelo menos num primeiro momento, fortalecer o que a gente chama de interdependência. Um precisa ofertar apoio ao outro. E no geral, assim, pelo menos os casais que eu acompanhei nessa situação, a ideia de imigrar foi é, iniciada por uma das partes e a outra embarca, né? Pelo menos os que eu acompanhei até hoje. Isso. Porque na verdade acaba sendo seu sonho também, né? A gente trabalha isso um pouco na terapia. Se você curtiu, se eu te chamo, vamos para o Beto Carreiro, e você fala, vamos, é porque ele também é seu sonho. Embora, às vezes, quando as coisas comecem a dar errado lá, eu começo a falar, não, foi culpa sua, foi você que quis. Então, a gente também situa essa responsabilidade conjunta no projeto. Então, um dos pontos importantes, até para a continuidade de um casal, é a questão do projeto. Mas esse casal que vai para fora e vai constituir uma vida fora, ele precisa estar bem nesse aspecto de interdependência, porque eles vão precisar se apoiar muito num primeiro momento, até constituir uma rede, até constituir amigos, para que essa rede possa ser ampliada. Então, eles vão ser mais interdependentes. E para casais que já têm essa interdependência fragilizada, quando imigra, isso fica um pouco mais em evidência, porque é exatamente por isso. Eu diminuo, eu restringo minha rede de apoio e, com isso, eu demando mais do meu parceiro ou da minha parceira, é inevitável. É verdade, né? Porque fica sobrecarrega a pessoa, né? Sendo que tem tantas coisas, tem adaptação, tem o luto, né? Tem toda a situação de imigrante mesmo, e se eu ainda preciso mais atenção, mais demanda do outro,
acaba sobrecarregando e é o que você diz, né, às vezes fica na apontação de dedo, né, "Ah, ele que quis É. trazer, ele que quis vir", né, né, só para trazer exemplos, já atendi pessoas exatamente disso. Ele que quis vir, né, daí eu pergunto: "Mas você veio forçada? Ele te trouxe amarrada, né, de algum jeito?". "Não, é porque, né, era bom". Falei: "Então se era bom em algum momento, você é adulto o suficiente para perceber que é possível escolher e você escolheu vir também", né, porque senão fica depois uma Sim. acusação, né, da infelicidade e não da responsabilização da própria escolha, né, que eu acho É que isso aquele é bem ditado importante.